Cantor sertanejo Gustavo Lima vai participar do evento de lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, à presidência da República. Faltou convite para alguém, professor? Rapaz, não faltou convite não, na verdade está sobrando convite, viu, Flávio? Porque o Caiado vai lançar a pré-candidatura dele à presidência da República no próximo dia 4 de abril. E um detalhe, viu, Flávio? Ele podia fazer o lançamento em Goiânia, que é o estado que ele, obviamente, ele é a capital do estado que ele governa. Mas ele optou por fazer em Salvador, e isso é muito simbólico. Por quê? Primeiro porque em Salvador o prefeito é o Bruno Reis, que é do União Brasil, mesmo partido do Ronaldo Caiado. E segundo porque é o Nordeste, né, amigo? Certo. Onde há índices de queda de popularidade do presidente Lula e é um obstáculo para o crescimento do Bolsonaro. Então ele quer se posicionar como terceira via ali dentro do Nordeste. E ele vai fazendo um movimento, Flávio, que é um movimento que não se esperava dele nesse momento. Porque tá todo mundo na direita esperando pelo Bolsonaro, menos o Caiado. Caiado não. Caiado não. E o Caiado está fazendo um tipo de composição, inclusive sendo muito criticado pelos bolsonaristas, que é tentar atrair lideranças da direita para o seu palanque. E a prova disso é a presença do Gustavo Lima, que estará em Salvador no lançamento da candidatura do Ronaldo Caiado. Agora, não apenas, viu, gente? Tudo indica que Pablo Marçal também estará no palanque com o Caiado e buscando inclusive uma filiação ao União Brasil. Então, Flávio, quer dizer, se a gente está imaginando que as forças da direita vão se concentrar apenas no palanque do Bolsonaro, isso nesse momento seria improvável, porque o Caiado está fazendo o seu jogo próprio. E ele tem dito: eu vou levar minha candidatura até o limite, eu vou encorpar minha candidatura. O Caiado é um cara experiente. Só para lembrar o nosso ouvinte, o Caiado foi candidato a presidente da República em 89. É um político hoje que faz um bom governo em Goiás com uma avaliação que ultrapassa 80%. Então não tenha dúvida, ele vai tentar se cacifar para 2026 e o que ele puder contrair de apoios da direita ele vai levar também. Enquanto fica a celeuma, se Bolsonaro vai ser candidato, se não vai, se ele vai indicar o filho, se ele vai indicar a mulher, quem ele vai apoiar, vai ser o Tarcísio, não vai, o Caiado vai posicionando as suas peças nesse cenário pré-eleitoral. Que coisa, hein, professor? O Bolsonaro é inelegível até 2030, né? Ele está inelegível, né, nesse momento, né? Sim. A chance de reversão é muito pequena, Flávio. Dentro da justiça brasileira, a chance de reversão é muito pequena. E sem contar que podem vir também outras condenações até lá, né? Exatamente. Então, existe hoje dois caminhos que se busca. Primeiro, aprovar a lei da anistia no Congresso Nacional, que é difícil aprovar, tem muita resistência. Até porque o próprio presidente da Câmara e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele é mais taxativo, ele diz assim: esse não é um assunto importante para o país, a gente não vê o clamor nas ruas por esse assunto, então se não está na boca do povo, não é assunto para o parlamento. O Davi Alcolumbre tem falado isso. Sim. Já o Hugo Mota tem defendido uma anistia parcial, né? O que seria essa anistia parcial? Configurar os crimes de quem participou do 8 de janeiro e destacar uma punição relativa àquele crime sem generalizar, que também não vai vir uma anistia a qualquer preço, de qualquer modo. Então isso é um caminho que não vai pelas linhas ou pelo menos convencionais, ou não tem grande chance de sucesso. E um segundo ponto é a tentativa de acabar com a lei da ficha limpa, ou pelo menos reduzir a inelegibilidade de 8 para 2 anos. Dificilmente vai acontecer também, porque a gente teria um efeito rebote aí, um efeito cascata, que colocaria na condição de concorrer pelo menos 10 mil pessoas no Brasil, e pessoas que você não gostaria de botar sentada no sofá da tua casa. Então, é difícil que isso seja aprovado também. É claro que daqui até lá o Bolsonaro vai gritar, vai espernear, vai chiar, mas ele mesmo já tem dito que, se for o caso, ele vai... Aquela coisa que aconteceu com o Lula em 2018, né? Lula foi candidato, mesmo preso, até o limite, até agosto. Em agosto, quando ele não conseguiu ser candidato, quem era o vice da chapa era o Fernando Haddad. O Fernando Haddad disputou a presidência. Então, o Bolsonaro tem dito para as pessoas próximas que, se ele não conseguir reverter a sua inelegibilidade, ele pode indicar um filho ou a própria mulher como vice, e quando ele tiver o seu registro negado, alguém assumiria a condição de vice nessa chapa encabeçada, porque seria o vice dele nesse momento. Agora, é tudo nesse momento ainda um si, né, Flávio? Tudo são probabilidades, possibilidades. O fato é que contra as possibilidades você tem que trabalhar. E é isso que o Caiado está fazendo.
Professor, outro dia o Gustavo Lima colocou o nome dele, inclusive, para ser candidato a presidente. Agora, apoiando o Caiado, pode pintar uma dobradinha por aí? Ou você não vê essa possibilidade, hein? Pode, mas eu acho que o Gustavo Lima, na verdade, ele fez esse movimento lá atrás, já combinado com o Caiado, né? Talvez ele tenha o sonho de ser presidente da República ainda, óbvio, mas a amizade dele com o Caiado, ó, é de longa data, meu amigo. Então, eu acho que quando ele chama a atenção da mídia para si, e ele, obviamente, incorpora uma candidatura, sendo uma pessoa popular que ele é, ele vai atrair as atenções e os passos dele do ponto de vista político passarão a ser observados. Não deixa de ser um importante apoio para o Caiado, caso isso de fato aconteça. Então, vai levar a sério o Gustavo Lima. Não é essa a questão, gente. A questão é que no Brasil e no mundo, a gente assistiu vários momentos de pessoas que saíram do business, do entretenimento para assumir papéis políticos, né? São vários os exemplos. Se você quiser voltar lá na década de 80 com o Ronald Reagan, que era ator, que vira presidente dos Estados Unidos, é um dos exemplos, né? O Zelensky, né? O próprio Milley. O Milley era comentarista de programa do tipo Ratinho, né? Popular. Então, se você pensar que esses caras vêm desse mundo, não é improvável. Não é improvável. Dá até para buscar outros exemplos aqui no Brasil e tantos, né? Mas enfim. Então, o fato é que o Gustavo Lima, o Caiado e talvez o Marçal estejam indo do mesmo lado. E as conversas continuam, Flávio, porque, ó, hoje o PSDB é um partido nanico. Desculpa quem é filiado ao PSDB, eu gosto do PSDB, mas o PSDB perdeu muita relevância nos últimos anos. E o PSDB é um partido que hoje sabe que se não se mexer pode acabar. Então o PSDB tem conversado com o MDB e com a União Brasil. Não se assuste se o PSDB e a União Brasil formarem uma federação ou até mesmo uma unificação de siglas. E aí colocarem o próprio Eduardo Leite no palanque do Ronaldo Caiado. Quer dizer, meu amigo, olhe para o Caiado. Para concluir, professor, Nízia é demitida e vem aí o Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, uma troca do governo Lula. Técnica ou política, hein, professor? Olha, Flávio, muita política, viu? A Nízia, lembrando aqui que ela foi presidente da Fiocruz, num momento muito importante para o país, no momento que a gente sofria com o Covid, ela liderou as ações ainda no governo Bolsonaro, se destacou em prol da vacina, foi colocada na condição de ministra por questões técnicas, ela não é filiada a partido político nenhum, mas a faca está no pescoço do Lula, né? O Centrão quer mais espaço no governo, e não apenas o Centrão quer mais espaço no governo, como o próprio PT quer mais espaço no governo, e a Nízia é muito discreta. A Nízia não é o tipo de político que a gente está acostumado, Flávio. A Nízia faz o trabalho dela caladinha, tranquila, todos os projetos do governo continuam andando na saúde, enfim, o SUS teve nos últimos anos uma melhoria do ponto de vista técnico, principalmente na legislação. Então, assim, meu amigo, quem é técnico no Brasil sofre um pouco mais dentro do governo, dentro da política. E foi o que aconteceu com a Nízia. Foi fritada no grau 5. Eu até vejo aí um ato muito covarde do presidente Lula, que ontem de manhã usou a Nízia para apresentar alguns projetos e no final da tarde a demitiu. E era visível o constrangimento do Lula com a situação. Sabia que ia demitir a Nízia no mesmo dia, mas esteve com ela no evento. Ela, mais uma vez, com muita classe, com muita técnica, apresentou todo o repertório da saúde e no final das contas, no final do dia, acabou sendo demitida. Enfim, não me surpreende, porque o Brasil é o país em que o político tem muito mais peso do que o técnico. Sai a Nízia e entra o Alexandre Padilha, que vem trupicando como secretário de articulação.